Alessandro Viana Vieira de Paula. Nosso querido é juiz de direito. É dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itapetininga, São Paulo. Participa do programa radiofônico espírita O Terceiro Milênio, na mesma cidade. É membro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. É articulista da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira e do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Autor dos livros Jesus, o Celeste Amigo, Simples e Complexos, Enigmas e Soluções e Um Tesouro Inestimável, em 3 volumes. Todas as obras foram editadas pela editora Frater, de Niterói, revertendo os recursos para o Remanso Fraterno, de Niterói, Rio de Janeiro. Lançou ainda, em coautoria com Cristiane Lencebeira, a obra Viver no Mundo, Reflexões Espíritas sobre temas da atualidade. Ele atua na Oratória Espírita desde o ano de 2001. É com muito prazer que nós recebemos Alessandro para proferir a palestra para a gente. Obrigado. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Estamos nos recuperando de uma tosse seca, alérgica. E falando em diversidade, eu tentei de tudo, viu, gente? Comi maçã, falo que suspiro é bom, própolis, né? A inalação, eu fiz de tudo que é possível para poder recuperar a voz. Ontem eu estava sem voz. E vamos falar um pouquinho mais pausado, para que a gente possa dar conta aqui do compromisso de hoje. Esse tema família e diversidade é um tema bastante rico. Eu gostaria de começar, nós temos feito um trabalho divulgando a Revista Espírita de Allan Kardec, que é um trabalho ainda muito pouco conhecido pelo movimento espírita. E de lá nós pudemos trazer para fazer a nossa fala, a nossa introdução, um dos discursos de Kardec. Na revista, foram 11 anos e 4 meses, nós vamos encontrar 12 discursos de Allan Kardec. São verdadeiras pérolas. No discurso que eu trouxe, foi um discurso que ele proferiu na primeira viagem que ele fez. Nós sabemos que Kardec fez 5 viagens importantes em nome da doutrina espírita. No ano de 1860, 61, 62, que virou até um opúsculo, um livro especial, 64 e 67. Em 1860, ele foi visitar a cidade de Lyon, que tinha um movimento espírita muito significativo. Lyon, Bordeaux, eram 2 cidades francesas onde Kardec pôde perceber que a doutrina espírita frutificou em quantidade e em qualidade. E lá, quando esteve em 1860, num dado momento do discurso, porque o discurso é longo, está integralmente registrado na revista de outubro de 1860, quem quiser buscar na revista vai estar lá. Num dado momento, Kardec começa a fazer uma espécie de um inventário moral do espiritismo, ou seja, as coisas boas que ele estava constatando que a doutrina espírita produzia na vida das pessoas. E num dado momento, ele diz o seguinte: levou paz às famílias. E depois, em 62, na Revista Espírita, não é um discurso, também fazendo um inventário a respeito da família e doutrina espírita, ele vai dizer: o espiritismo tem gerado uma influência benéfica, restabelecendo a harmonia entre as famílias e os indivíduos. Nós poderíamos, neste primeiro momento,
já parar para refletir o que levou Allan Kardec a fazer essa afirmação. O porquê que a doutrina espírita tem levado paz às famílias. Ficamos a imaginar, neste mais de 160 anos de doutrina espírita, quantas bênçãos tem levado aos lares. Tenho certeza que muitos dos senhores que aqui estão devem ter histórias pessoais, momentos difíceis da vida familiar, e a doutrina espírita foi o alento, a luz e o porto seguro para que pudéssemos enfrentar esses desafios. Porque quando Kardec fala levou paz, perceba-se que não é que não vai ter problema. Família em paz aqui na Terra, sem lutas, sem desafios, sem problemas, família que vai passar a vida toda um mar de rosas, não existe. Na Terra, um mundo de provas e expiações, onde na maioria ainda somos almas imperfeitas, temos dificuldades no relacionamento humano, é natural que no relacionamento humano mais íntimo, dentro da célula familiar, surjam dificuldades e problemas. Então percebam que paz aqui nós vamos entender como força, como inspiração, como entendimento para que a gente possa lidar com esses desafios da vida familiar. E às vezes a gente olha para o vizinho, olha para as pessoas que trabalham conosco. Hoje em rede social, então, postam-se coisas da família e dá a impressão que todo mundo tem uma vida familiar melhor do que a nossa. Nossa, a família do vizinho é melhor. A família, olha aqui no Facebook, no Instagram, todo mundo sorrindo, comendo, feliz. Nós temos que tomar cuidado, porque existe o chamado Photoshop virtual. E normalmente nós registramos os momentos felizes para colocar na internet. Então isso gera a impressão que a nossa família está descompassada se comparada com as demais. Mas os desafios, as provas e as expiações fazem parte da instituição família aqui na Terra. Então, quando Kardec propõe para restabelecer a harmonia e levar essa paz à família, nós temos que entender sobre as duas perspectivas que a doutrina espírita trabalha em nossa vida: intelectual e moral. Quando nós analisamos o intelectual, todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz sobre a vida, em especial a vida familiar, nós começamos a olhar a instituição família de forma diferente. Nós sabemos que ali já não há mais o acaso. Nós começamos a entender almas agrupadas que se atraíram por necessidades evolutivas. Nós começamos a entender que existe um socorro espiritual específico para os lares. Camilo, benfeitor do Raul Teixeira, ele sempre fala dos benfeitores espirituais que cuidam da família. Então, a partir do conhecimento espírita, nos esforçando para construir essa paz relativa e possível no ambiente doméstico, nós vamos fazendo esta busca desses benfeitores, dos guias espirituais de cada um. Nós vamos implantando o Evangelho no lar. Nós vamos levando os nossos filhos para a evangelização, para a mocidade, enquanto podemos, porque chega uma determinada idade. Eu tenho 3 filhos, um de 25, 26, um de 21, vai fazer 22, e um de 17. Eu consegui levá-los até 16 anos, 15 e meio, vai chegando adolescente ali, a semente espírita ficou com cada um deles. O mais velho está voltando agora para um grupo de estudo. Então a gente faz o que pode. Na infância a gente leva, na adolescência a gente vai dialogando e leva até quando pode. Porque chega um momento que começa a virar discussão, briga para ir ao centro. Eu lembro que eu conversei com o Raul e ele falou, não, você fez o que pôde. 16, 17 anos, eles já têm autonomia. Convide-os pelo menos a participar do Evangelho no lar. E foi o que eu fiz, a semente da doutrina está lá. Então esse conhecimento vai fazendo com que a gente lide com essas questões desta forma. E mais do que isso, nós vamos entendendo a dimensão espiritual do nosso lar. Porque muitos problemas que ali tem decorrem da nossa invigilância nos cuidados espirituais com a nossa casa. Tem um livro, até nós trouxemos alguns livros do Raul, que falam sobre família,
Teresa de Brito fala das festas familiares. E a gente faz de tudo para cuidar materialmente da casa. Pinta a cada 3 anos, 4 anos, cuida, moderniza a casa, arquitetura, põe ar-condicionado e a parte espiritual da casa. Isso é um ponto intelectual, porque decorre do conhecimento que a doutrina espírita está nos convidando. Porque muitos problemas surgem na casa espírita porque nós abrimos as faixas de sintonia para que qualquer tipo de espírito adentre nela. E daí ele vai instigar discussão, vai instigar ciúme, vai instigar problemas de acordo com as tendências que cada um traga dentro daquele núcleo familiar. Então vejo que quando Kardec fala levou a paz às famílias, e a gente para pensar um pouco nessa afirmação, há muitas coisas que talvez nós ainda não estamos levando em conta. Que tipo de conversa dentro da intimidade doméstica? Não é que não podemos nos divertir, não é que não podemos fazer uma festividade, um almoço de domingo, dar risada, pôr uma boa música, não é isso. O problema é quando nós transformamos nosso lar e permitimos ali práticas que não são condizentes com a doutrina espírita, e depois fica os rastros vibratórios durante dias, durante semanas, causando problemas dentro da intimidade doméstica. Do ponto de vista moral, o que a doutrina espírita nos ensinou? Em muitos momentos, vale a pena mais silenciar do que conversar. Há momentos que o silêncio é a melhor resposta. Há momentos que nós temos que dialogar. Há momentos que nós temos que agir com amorosidade e energia, botando limites, corrigindo, retificando pontos de vista, mas sem ser agressivo, sem ser violento. Então a doutrina espírita vai nos ensinando que nós temos que colocar o nosso melhor, colaborando para que este equilíbrio relativo possa se estabelecer. E mesmo que haja e vai haver dificuldades e lutas, nós possamos estar com a consciência em paz de que estamos fazendo o melhor para aquela célula familiar. Porque à luz da doutrina espírita, nós vamos entendendo que a família é uma instituição de cunho divino para que a vida se aprimore na Terra. Dentro dessa campanha que nós temos participado junto com a USE, de trazer um pouco Jesus, parece um paradoxo, né? Trazer Jesus para o movimento espírita, trazer Jesus para as questões da família. O próprio Filomeno de Miranda, benfeitor do Divaldo, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, falando deste momento de transição, do momento crônico que tivemos da pandemia, ele diz que nós estamos a um movimento espiritual de desdém a Jesus. Desdém. E isso vem penetrando o movimento espírita sutilmente. Há espíritos inimigos do Cristo que trabalham neste momento para tirar Jesus do movimento espírita. Pode parecer um absurdo, mas se nós não cuidarmos, pode ser que lá à frente não tenhamos mais Jesus na doutrina espírita. Então esse trabalho da USE de trazer Jesus para as questões familiares, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é muito importante. E nós fizemos um trabalho, eu pessoalmente gosto muito de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, ela escreveu 10 obras. E o Divaldo, com 96 anos de idade, está finalizando a 11ª obra de Amélia Rodrigues, onde ela resgata lições de Jesus. Tem Emmanuel, tem Humberto de Campos, nós vamos encontrar centenas de lições nesses espíritos falando da família. Mas eu fui buscar lições de Amélia Rodrigues e pudemos até apresentar para a USE, dentro das 10 obras, ao menos 25, 26 lições, onde Jesus fala diretamente da instituição familiar. E quando nós usamos a fala do Cristo, ela ganha muita receptividade. A moral do Cristo ela é inquestionável, mas também é importante buscar essas lições, porque no diálogo reservado com os discípulos, Jesus podia colocar ali o pensamento espírita. Ah, mas não havia espiritismo. Sim, mas as leis divinas que o espiritismo está cuidando, ampliando, resgatando e restaurando,
nas conversas reservadas com os discípulos, Jesus podia falar. E dali nós trazemos lições abençoadas. Eu separei uma aqui para nós, que está no livro A Mensagem do Amor Imortal, capítulo 14. Vejam só, João começa o diálogo com Jesus. Mestre, todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam. Então, a primeira parte do diálogo, Jesus vai falar da família universal. Os maus são nossos irmãos. Pertencemos todos à família universal. Deus fez o homem também co-criador para o surgimento da família consanguínea, que é a base, o pródromo da universal. Nela, na família consanguínea, surgem as oportunidades da convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade. Prestem atenção agora, Jesus falando ainda. Em treinamento para a compreensão dos comportamentos antagônicos que serão enfrentados fora do lar. Então, quando a gente pensa na família universal, ela começa a ser construída na família consanguínea. Porque a grande proposta da família consanguínea é para que a gente possa converter os laços de sangue em laços da alma. Converter a convivência da família em amorosidade, ternura, boa convivência, porque dali nascem os laços espirituais. Não é o laço de sangue que nos impõe que vamos viver depois com esses espíritos após a morte. Não, é os laços de afetividade. Uma vez perguntaram a André Luiz, está na sua série, se quando um casal morre no mesmo acidente, se eles acordam juntos no mundo espiritual, no mesmo local. Não necessariamente, porque muitos convivem pelas faixas de sangue, filhos, né? Marido e mulher não são laços de sangue, mas da família não significa que conviveram sob o mesmo teto que irão seguir juntos depois. Existem as faixas vibratórias de evolução de cada um e existem também as afinidades que nós fomos construindo. Nós, com a visão espírita, somos aquele que, ao olhar para a família, e aqui vamos pensar, gente, na família extensa. Vamos pensar na família não nuclear também, que é tios, primos. Vamos pensar nessa família e a gente vai ver que ali tem 40, 50, 60 membros. Da nossa parte, com a visão espírita, o esforço para conviver bem com todos, transformando os laços de sangue em laços de afinidade da alma. E Jesus diz que isso é um treinamento, porque a família, a microcélula, reflete a célula da sociedade. Qualquer tipo de indivíduo que nós vamos encontrar fora da família, tem na família. Tem, se você falar um materialista, nessa família mais extensa, nós vamos encontrar materialista. Nós vamos encontrar o sensualista. Nós vamos encontrar o com tendência criminosa. Os mais virtuosos, menos virtuosos. Os com mais vocação para a vivência religiosa. Os que não ligam para a religião. As pessoas difíceis de conviver, amarguradas, apáticas, tristes. Tem dentro do lar, tem fora do lar. Então, no lar, nós vamos treinando esta convivência, nos aperfeiçoando. Daí nós já vamos entendendo a importância da diversidade dentro do ambiente doméstico, em todos os sentidos nós vamos ver, todos os sentidos, para que a gente possa treinar fraternidade, tolerância. E não é só isto, nós vamos aprender com eles também. É uma troca de aprendizados dentro da família para que a gente possa conviver bem também fora da família, porque nós vamos encontrar aqueles tipos morais e espirituais fora do lar. E é um treinamento, é um exercício para que a gente possa ir desenvolvendo o potencial divino que está dentro de nós. Mas não termina o diálogo de Jesus, ele é impressionante. A gente não imagina quantas coisas profundas Jesus, nos diálogos com os discípulos, fazia. Aí João vai perguntar da família doméstica, já que Jesus tocou nesse assunto. Mas por que existem pessoas tão diferentes dentro da família doméstica? E Jesus responde: nem todos procedem do mesmo conjunto moral. Uns adiantam-se mais do que os outros, que estacionam nos erros. O Pai generoso lhes proporciona novas experiências
ao lado daquele contra os quais se obstinam, tornando-se motivo de educação moral para o outro. E agora eu destaco a próxima frase para a gente encerrar aqui a fala do Jesus. A família doméstica de Jesus não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quantos se necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros. Então, quando nós olhamos para a nossa família, são as almas que nós necessitamos. Mas por que eu convivo com fulano, com ciclano? Por que este filho? Por que este pai, este irmão, este primo, este tio desse jeito? São as almas que nós necessitamos. Então nós temos que parar um pouco de criar filhos, maridos, esposas, parentes idealizados, de filmes, de conto de fadas. Na verdade, nós estamos convivendo com as almas que são as melhores para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Essa fala do Cristo tem que ficar em nossos corações, nós nunca podemos esquecer disso. Almas que nós necessitamos e eles também necessitam de nós. É uma via de mão dupla. Então, como é que temos aproveitado esses treinamentos, esta convivência, essas necessidades mútuas que surgem dentro do ambiente doméstico? O espírita já não pode mais perguntar por que eu estou com este espírito aqui no lar. Porque nós sabemos. Porque nós sabemos. Muitas vezes são almas do nosso passado, voltando. Muitas vezes, diz Camilo na obra Desafios da Vida Familiar, são almas que estão vindo pela primeira vez. Ah, mas tem alma pela primeira vez? Tem, porque os laços têm que começar em algum momento. Então, vez que outra, em nosso lar, também surgirão almas que estão convivendo conosco a primeira vez. Mas a união que nos vinculou uma a outra não é do passado, de outras vidas que já convivemos, mas as nossas necessidades evolutivas. Aquele espírito trará algo que é importante para o meu despertamento. A diversidade, por isso, esse tema tão importante da família e da diversidade. E na doutrina espírita, nós temos uma bênção, que é a literatura vasta, especializada. Eu duvido que alguém passe por um problema familiar e não vai encontrar em Emmanuel, não vai encontrar em Humberto de Campos, não vai encontrar em Joana de Ângeles, não vai encontrar em Camilo, não vai encontrar em algum benfeitor espiritual que trouxe uma obra psicografada, ou mesmo as obras não mediúnicas. Há muitos autores que trazem colaborações, onde nós não vamos encontrar uma lição de conforto, de orientação para o nosso desafio doméstico. Então, nós vamos entender que esta literatura tem que ser buscada para a gente entender essas diversidades, para a gente entender que diante das lutas, qual é a melhor postura, o que nós podemos extrair do melhor aprendizado. São Luís, na Revista Espírita, de agosto de 68, ele puxa um pouquinho a nossa orelha e ele diz assim, ó, os mártires cristãos não tinham as comunicações abundantes e não sucumbiam. Olha que importante isso. Os mártires lá de trás do cristianismo primitivo não tinham as comunicações abundantes, porque eles tinham as comunicações espirituais. Nós sabemos disso. Havia o intercâmbio espiritual lá na Casa do Caminho, nas comunidades cristãs primitivas. Entre os cristãos primitivos havia este intercâmbio espiritual. Só vê a obra 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Mas hoje nós temos isto abundante. Quantas obras nós temos na literatura espírita? Aguardando a nossa qualificação. E Samitiba, já desencarnado, escreveu bastante sobre família. Ele dizia, para os desafios da família, não basta apenas o amor. É preciso ter conhecimento. Porque muitas vezes, em nome do amor apenas, nós cometemos erros. Nós cedemos demais, mimamos demais, em nome de um amor que está momentaneamente adoecido. Então vem a qualificação, a informação que a literatura espírita nos propõe para que a gente possa equilibrar conhecimento e amorosidade para que possamos realizar o melhor dentro das questões da família. Essa diversidade é interessante porque
nos faz pensar bastante em reencarnação. Existe uma comunicação na revista também, de dezembro de 60, do espírito Delphine de Girardin. Os médiuns estavam reunidos ali na reunião mediúnica, na Sociedade Parisiense, e eles queriam uma mensagem sobre reencarnação. Daí esse espírito começa a comunicação aqui, assim. Nesta mesa, neste grupo, tem um bom pai de família, pai de muitas crianças. E o espírito vai dizer assim: crianças lindas, umas de inteligência notável e outras no estado quase abjeto. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, mas filhos diferentes. Tantos contrastes. Como entender isso? Como entender essa diversidade, esses contrastes? Senão através da lei da reencarnação e da lei do progresso, que é individual, é cada um. É de cada um. Então nós vamos encontrar dentro dessa diversidade níveis espirituais diferentes, níveis morais, níveis intelectuais diferentes, psicológicos, aptidões profissionais, aptidões da almas diferentes, somando, trazendo algo diferente para o grupo. A diversidade, ela é muito importante, gente. Ela é tão importante que em qualquer situação da vida, se nós soubermos aproveitar, ela vai produzir coisas bonitas, ela vai somar, vai trazer aprendizados. No trabalho nosso, pense, cada um no seu ambiente de trabalho, é todo mundo igual? E nós não aprendemos com as diferenças? Aquele que é mais dedicado, o que é menos dedicado, mais comprometido, menos comprometido, um que é mais alegre, um que é mais triste, o que fala mais, o que fala menos, nós aprendemos. Nós vamos aprendendo a conviver com cada um, com seus tipos diferentes. E aquilo que o indivíduo tem de ruim, que a gente identifica, a gente vai trabalhar para não ter também. E olhar em nós se não temos. Olha que interessante. Porque às vezes na diversidade da família, a divindade coloca almas parecidas com a nossa. Mesmos defeitos. Porque é o que Joana de Angelis chama de pessoas espelho. A gente começa a olhar os defeitos, criticar os defeitos. E se a gente fizer um autoconhecimento sério, muitas vezes nós vamos perceber que em nós há os mesmos defeitos. Talvez não na mesma proporção. Eu tenho um filho lá que serve, o meu mais velho, de pessoa espelho. Demorei para entender. Eu falava, mas meu Deus do céu, por que ele é tão orgulhoso? Por que ele é tão assim? Uma vez, eu acho que os espíritos se cansaram de ouvir e me inspiraram, né? Eles falaram, aprendeu com você em vidas passadas. E hoje eu olho ele, nós temos assim alguns defeitos comuns, em proporções diferentes, mas tem pessoa espelho. Ele tem uma ansiedade crônica, eu tenho um pouco de ansiedade, em algumas coisas eu sou apressado para decidir, mas eu fui olhando ele, para depois cair a ficha, eu percebi que algumas coisas que ele trazia, eu tinha em mim. E que se talvez ele não tivesse no lar, talvez eu não identificasse. Deveria, pelo autoconhecimento, mas talvez eu não identificasse. Então vejo a diversidade, como ela traz essas nuances evolutivas dentro da intimidade doméstica. Como eu estava falando, a diversidade ela é muito importante para a vida. Já imaginou todo mundo igual? Às vezes você pega aquela família, só tem advogado, médico, engenheiro. Aí vem uma alma ali que vai fazer dança, canto. Todo mundo fica de cabelo em pé, meu Deus do céu, não vai seguir a tradição da família. Vê uma alma diferente para chamar a atenção que existem outras aptidões, outros valores que nós devemos buscar. Então a diversidade ela é muito bem-vinda quando a gente sabe lidar com ela, compreendê-la, ter este olhar que a doutrina espírita nos traz. Quando Jesus montou o colégio apostólico, escolheu antes da reencarnação, já programou aquelas 12 almas, são todas iguais? Jesus podia pegar, 12 evoluídas, assim, super evoluídas, igual ele vinha. Não, cada um tem uma característica. Tomé, quando a gente vai estudar as obras mediúnicas, Boa Nova, Amélia Rodrigues, ela se aprofunda na vida dos discípulos, a gente vai percebendo cada um
com as suas particularidades morais e espirituais. Tomé, a dúvida. Judas, imediatista, resultado rápido, vendeu Jesus por 30 moedas, não teve força moral, suicidou-se. Simão Pedro negou 3 vezes, fez o remorso, mas reabilitou-se. João, o mais sensível de todos, o mais sensível de todos. Então vejam que a diversidade ela é importante. No lar, nós vamos receber às vezes, nós chamamos de almas afins. Almas afins. Nós estamos no mesmo, mais ou menos no mesmo patamar de evolução, seja para o ruim, seja para o bom. Então às vezes temos ali almas afins no bem. Então um estimula o outro, um fortalece o outro naquela busca comum do progresso espiritual. Às vezes, somos almas afins no aspecto negativo. Daí surge essa questão das pessoas espelhos, às vezes conforme nós falamos e tudo mais. Então existem ali essas diferenças. Mas às vezes almas afins, um tem uma virtude que o outro não tem. O outro tem um defeito que o outro não tem. Então é um aprendizado. As aptidões que surgem, que vão surgindo, nós vamos ver também, existem almas muito atrasadas que renascem no meio. Para o aprendizado do grupo, destoa, a diversidade. A gente brinca usando uma linguagem moderna hoje, são coaching moral. A gente não tem o coaching, às vezes para fazer concurso, tem chamada, hoje o nome mais moderno, me corrija se eu estiver errado, o pessoal chama muito mentoria. Às vezes vem um espírito que é a nossa mentoria na paciência, mentoria na resiliência, mentoria na tolerância. Diversidade. Muitas vezes está ligado ao nosso passado, às vezes falimos juntos, às vezes nós empurramos ele caiu, nós ao longo das reencarnações avançamos um pouco, ele permaneceu atrasado, agora ele volta para a gente poder estender a mão, para impulsioná-lo adiante. Então há muitas questões, nós não conseguimos esgotar aqui, dentro da perspectiva da família, que pode acontecer em nome dessa diversidade saudável. Então existem essas almas atrasadas que aparecem ali. Só que interessante, nós nunca somos a alma atrasada do grupo, Nós nunca paramos para pensar nisso. Vocês já pararam para se perguntar? É uma pergunta dentro da diversidade importante. O que eu tenho feito na família que tem atrapalhado o progresso individual e coletivo? O que eu tenho feito para atrapalhar? Será que a gente em alguma coisa não atrapalha? Porque a gente tem que perguntar o que eu estou fazendo de bom para somar. Mas será que eu estou atrapalhando em alguns momentos? Meu jeito de ser? E às vezes, gente, o espírita se torna chato dentro da família. Vamos na festa de casamento? Ah, não vou. Vamos jantar fora? Ah, não vou. Vamos dançar? Não vou. Tem uns que ficam chatos, ficam até meio fanáticos e acham que não pode se divertir. Uma vez eu estava fazendo um seminário sobre família e um companheiro que estava ali, depois veio conversar comigo, ele até me autorizou, falou, pode contar isso. Ele falou assim, eu me tornei espírita e me tornei um espírita chato. A minha esposa queria, vamos jantar fora? Não. Vamos dançar? Não. Vamos no baile? Não. Vamos. Ela falou assim, eu não quis dançar com ela, acabei dançando. Ela me trocou por outro. Entendeu? Então, às vezes, em nome dessa diversidade, porque às vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, às vezes não comunga do pensamento espírita. Às vezes a diversidade religiosa vai ser um aprendizado para ambos os lados. Quem tem, às vezes, marido, companheiro, companheira aqui que não é da mesma linha, quantas vezes não viu? Mas já vai no centro de novo? De novo? Então a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças religiosas. Não falar mal da religião do outro. Mas a gente vai aprendendo a ceder no que pode. No que não fere os valores morais da doutrina espírita. Então a gente sai para dançar, sai para jantar, está cansado, saia. Viajar, tem espírito que é chato para viajar. Sabe? Divirtam-se, nós não podemos perder a alegria de se divertir dentro do lar. Mantendo fidelidade à doutrina. Nós não precisamos nos alcoolizar, não precisamos ingerir bebida alcoólica. Nós não precisamos ceder aos caprichos que ferem os valores da doutrina,
mas no que é possível, em nome dessa diversidade, porque dentro do lar haverá o mais espiritualizado e o menos espiritualizado. Muitos de nós já temos este gosto pela doutrina, pelo estudo, pelas tarefas da doutrina, pelo bem, lutando para deixar os vícios, ou já conseguindo nos libertar dos vícios. Mas a gente tem que aprender a conviver com aqueles, porque senão a gente, sem entender a importância da diversidade, a gente vai se afastando, se afasta de primo, se afasta de tio. Ah, eu não vou lá, eles vão lá, contam muito piada, dão risada, estão se alcoolizando. Eu não preciso, eu posso ir lá, desfrutar do ambiente familiar e aproveitar da convivência, porque senão a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. Daqui a pouco, ninguém convida a gente para nenhum evento familiar. Fulano é chato, porque a gente não aprendeu a conviver, a transitar nas diversidades. Jesus esteve com todos. Jesus esteve com o pobre, com o rico, com a mulher que sofreu o preconceito da época, com os doentes, com os saudáveis, com os doutores da lei, com as pessoas simples, com os fariseus. Jesus esteve com todos, conviveu com todos. Foi na casa do publicano, foi na casa daquele outro, nas casas simples, conviveu com todos. Em nome dessa diversidade. Mas aonde ele foi, ele soube se manter pulcro, fiel. Então, aonde nós vamos, a gente se diverte, faz... Mas se a pessoa vier, por exemplo, nos oferecer... Eu não bebo, se a pessoa vier me oferecer uma bebida alcoólica, eu falo, não. E uma vez um caiu no erro de perguntar, nossa, eu percebi mesmo que você não bebe e tal, por quê? Aí eu ainda brinquei assim, eu falei assim, você quer a resposta curta ou a resposta longa? Porque se for explicar, é uma palestra, né? E ele falou, não, pode ser a curta. Bom, eu fui bem, assim, Deus não nos deu este corpo, este vaso sagrado, e eu entendo que nós temos que cuidar dele da melhor maneira possível. Ponto. Você vê que não precisou entrar em perispírito. Se fosse falar perispírito, reencarnação, aí ia virar um negócio. Então, em nome da diversidade, até como falar. Lembra Jesus não jogar pérola aos porcos? Não adianta querer chegar lá numa discussão de família, divergência familiar, e jogar a doutrina espírita lá. Descarregar todo o conhecimento espírita. Não é o momento. Às vezes há um contexto em que a gente pode lançar um ponto da doutrina, aquilo que a gente acredita. Não é que a gente vai se esconder e não falar da doutrina, não. Mas a gente vai saber como falar, a hora que falar. Tudo isso em nome dessas diversidades múltiplas que vão acontecendo dentro da intimidade doméstica. Às vezes nós podemos receber almas nobres. Agora com transição planetária, o Filomeno fala que estão reencarnando massivamente. Quando eu soube que Emmanuel ia reencarnar lá por 1998, quem que já podia vir em casa, né? Joana de Angelis está nesse vem e não vem, vem e não vem desde 2015. O Divaldo desencarna, não desencarna, desencarna, ela vem. Que fique com a gente um bom tempo ainda, né, o Divaldo? Porque ele é um dos poucos que porta-voz segura da espiritualidade superior para nos trazer revelações espirituais. Quem não quer uma Joana de Angelis? Às vezes reencarna em nosso lar, em nome da diversidade, almas nobres. E será que a gente tem sabido aproveitar essas almas nobres? Pessoas de boa postura, serenas, equilibradas, caridosas, pacientes. Olhem para o núcleo doméstico, não nuclear, maior. Será que não tem uma alma nobre ali? Será que a gente está sabendo aproveitar da convivência, do aprendizado? E depois a gente volta para o mundo espiritual, fala, meu Deus do céu, eu tinha uma alma desse quilate espiritual e não aproveitei. Nem aproveitamos. Dentro dessas diversidades aqui que nós estamos comentando, o tempo avança rápido, eu gostaria de trazer algumas histórias da Revista Espírita para a gente incrementar essa diversidade e entender qual deve ser a nossa postura. Nós falamos de espíritos mais atrasados. Camilo, na obra Minha Família, o Mundo e Eu, ele traz uma lição muito bela sobre como conviver com parentes com problemas morais, diversidade, mais atrasados, mais limitados espiritualmente, não tem nenhuma vontade. E hoje a gente olha na Terra, o Divaldo, outro dia falando lá na Mansão do Caminho, pela live, ele diz assim, 80% da humanidade está em consciência de sono. E é verdade. Consciência de sono, não necessariamente porque 80% faz o mal propriamente dito,
mas porque são omissos no bem, indiferentes, não estão preocupados com espiritualidade. Então a gente traz essa proporção para o lar, nós vamos às vezes encontrar 80% de consciência de sono em nosso lar. Como lidar com esses parentes que às vezes alguns desses 80% trazem problemas morais graves? Como lidar? Eu, no atendimento fraterno da Casa Espírita, eu faço atendimento fraterno, é o trabalho de coração que eu trago da Casa Espírita há 30 anos, a gente vai ver que a gente tem atendido muitas mães, muitas esposas. Homem é difícil, viu, gente? É muito raro homem reclamando da mulher no atendimento fraterno, mas mulher reclamando do marido tem bastante, viu? Aí surgem os problemas mais variados. Alcoolismo, dependência química, problemas morais mesmo, às vezes por pessoas que se envolvem com coisas erradas, coisas antiéticas, questões criminosas, mas dependência química de monte. E Camilo fala, com o conhecimento espírita, não podemos desistir dos nossos parentes. Nós vamos ter que fazer o papel do semeador. Nós estamos semeando. Boas palavras, o abraço, a prece, o carinho, mesmo que não corresponda, o outro corresponda. É um desafio. Olha o aprendizado da diversidade. Às vezes a gente vai ter que sempre dar o melhor e muitas vezes receber o pior. É um treinamento, é um aprendizado. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é o exercício que nós necessitamos para essa espiritualização. Ah, mas o Camila fala porque é fácil. Ele está lá no mundo espiritual. Joana de Ângeles, é fácil dar opiniões na vida alheia. Mas será que eles já não viveram isso nas reencarnações transatas? Pegue a vida de Joana de Cusa, na obra Boa Nova, a Joana de Ângeles. Vai ver o desafio que ela passou com o marido, com tudo mais, o revés. Então são almas que já viveram isso e podem nos trazer orientações pontuais. Aí o Camilo fala, acolhimento e compreensão. Fé na vida futura, porque muitas vezes nós vamos trabalhando em nome do bem, em nome do que nós acreditamos a respeito da doutrina espírita, nós vamos trabalhar não para esta vida, nós vamos semear naquele coração já pensando em vidas por vindouras. Fé na vida futura. E aí a Joana de Ângeles tem uma fala bonita, nenhum investimento de amor é perdido. A gente está falando, está comentando, está divertindo, mas parece que eu não estou falando para ninguém. Mas a alma está recebendo aquilo. E vai produzir frutos, cedo ou tarde. Quando? Não depende de nós. Vai depender do despertar da consciência do outro. Mas nós não podemos nos negar a fazer a nossa parte. E ali nós estamos desenvolvendo resiliência, paciência, tolerância, com esse espírito difícil dentro do lar. Na Revista Espírita tem um caso impressionante, se chama, até para quem quer marcar, a gente de memória, são 1.500 lições da Revista Espírita, né? Fica aqui, está na Revista Espírita de junho de 66. Um menino, Kardec era muito conectado com as informações, lia jornais, e às vezes ele tirava dali. Um menino de 4 anos de idade, que desde 1 ano e meio tinha o prazer de atear fogo. Ateava fogo na mobília, ateava fogo. Um ano e meio ele já tentava atear fogo. 2 anos e meio já tinha ateado fogo em muitas mobílias da casa. Aos 4 anos de idade, repreendido pelos pais, planejou colocar fogo no quarto deles. Olha a diversidade. Olha o espírito ali em expiação em nosso lar. Em nome dessa diversidade, nós vamos receber almas em expiação no nosso lar, almas em provação em nosso lar. Faz parte da diversidade. Cada qual, às vezes, trazendo expiações distintas, provas distintas, muitas vezes trazendo expiações comuns, provas comuns, porque existem as expiações coletivas. E, às vezes, no mesmo lar, vários espíritos trazem o mesmo tipo de expiação. E a gente vê famílias que são marcadas, às vezes por doenças iguais, né? São expiações comuns, mas muitas vezes são expiações diferentes. E aí Allan Kardec, consultando os espíritos, eles vão dizer que este menino, já de muitas vidas, traz este comportamento dessa forma. Já matou pessoas dessa forma.
E hoje, com 4 anos, ele já sofreu o assédio espiritual de algumas vítimas do passado. E veio num lar espírita para poder receber, a família era espírita, para poder receber uma boa educação. Olha só que interessante. Então, às vezes, espíritos difíceis vêm em nosso lar espírita, um lar mais religioso, mais vocacionado para o bem, para que ali ele possa receber as primeiras sementes do bem. Então, veja, um menino de 4 anos de idade. E às vezes a gente vai olhar em nosso lar, né, em pessoas, em atendimentos fraternos, já vimos muitas pessoas cujos espíritos ali no lar eram profundamente voltados à criminalidade. Eu sou juiz de penitenciária e de infância e juventude também. Lá nas penitenciárias nós estamos, normalmente a gente vê muito as mães lá presentes. Não, eu confio no meu filho, ele vai deixar, vai parar de traficar, vai parar de assaltar. E às vezes você vê, a gente dá o benefício, daqui a pouco, 1 mês, 6 meses depois a pessoa volta no mesmo crime, tráfico, roubo, e aquela mãe não, ele vai melhorar. Já viram aquelas vozinhas de coração bom? Não, eu tenho certeza, ele vai melhorar. Sabe? Então, vai melhorar, não sabemos se nesta vida. Então nós não podemos desistir nunca. Então são essas diversidades. Às vezes em nossa família tem espíritos com esta tendência criminosa. E traz características para isso, para cometer delitos, para enganar, para fraudar. Há muitos anos atrás, eu vi na televisão, hoje em dia com as câmeras escondidas, celulares e tudo mais, parentes com propensão à pedofilia. Apareceu lá do estado do norte, uma pessoa de alto cargo estava sendo filmada entrando em motéis com crianças. E tudo registrado. Depois foram, naturalmente, apontar a câmera para ele se justificasse. E entrevistaram a mãe dele. Imagina o sofrimento de uma mãe, né? Era uma mãe adotiva. Ela falou, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Nunca ensinei. Ensinei o bem. Então vejo que as famílias estão tendo que lidar com essas diversidades. Diversidades espirituais, psicológicas, espíritos portadores de transtornos psiquiátricos. Tenho atendido muitas pessoas com familiares com depressão. É um exercício para a família. E às vezes a gente age errado. Aquele filho, aquela esposa, aquele pai, chega de manhã, não tem vontade de sair do quarto, aquela tristeza, aquele desânimo, e a gente vai usar a estratégia errada, porque nos falta qualificação. Temos que buscar. Não, abra a janela, o sol está lindo lá fora. Para o depressivo, o sol não está lindo. Para nós, o dia está lindo. Para ele, o dia não está lindo. Não, pare de frescura, sai daí. Olha o dia, Deus preparou esse dia para você. Mas ele não consegue fazer essa leitura. Então, é um aprendizado para nós quando temos um parente com depressão, com toque, com ansiedade, com pânico, e temos visto muito na atualidade com ideações suicidas. É um grande desafio. São as diversidades, não somos almas iguais. Mesmo estando na mesma faixa de evolução, não somos almas iguais. Cada qual trazemos a nossa história, luz, treva, e às vezes para incrementar, cada um traz os seus obsessores ainda. Como traz os seus guias espirituais também para ajudar. Então vejam como este olhar espiritual, com esta diversidade multifatorial, veja como muda a nossa visão. E a partir de tudo isso, como a gente vê, há pessoas que se revoltam, há pessoas que abandonam o lar, há pessoas que desistem. Nós não podemos desistir, é o aprendizado que nós precisamos. Coincidentemente, a cidade pequena, Itapetininga não é tão pequena, mas as pessoas falam, e eu tenho que lidar com isso. Às vezes, eu faço atendimento fraterno, as pessoas sabem que eu sou juiz, e às vezes vão lá em busca de uma opinião espírita jurídica, né? Uma consulta jurídica. E eu deixo claro, falo, não é para isso. Mas tem aparecido muitas pedindo orientação sobre internação compulsória. Está no auge da dependência, no auge do vício. O que você acha? Primeiro que atendimento fraterno não é para dar o resultado final, né? Decidir pela pessoa. Não, pode internar, pode abandonar, pode separar. Isso não é o papel do atendimento fraterno. A decisão é da pessoa. Ali nós apresentamos a orientação do Evangelho, a orientação da doutrina, e a pessoa é que vai tomar a decisão, não é o atendente fraterno. Então eu sempre digo, eu não vou tomar essa decisão por você.
Se você vai fazer a internação compulsória ou não, é uma decisão da família. Às vezes é necessário, às vezes não é. Então vejam como nós estamos vivendo esse momento de transição, aumentando estas diversidades. Então lidar com um parente que tenta com ideação suicida não é fácil, com depressão, com Alzheimer. Alzheimer, normalmente, aquele que está com Alzheimer, normalmente está em processo de expiação por algo desta vida ou de vidas passadas. E muitas vezes desta vida. Da forma, os pensamentos que cultivava, os valores que cultivava, vai muitas vezes depois ter que enfrentar isso. Parkinson, Alzheimer. E para a família, prova. Eu tenho uma avó com Alzheimer. É uma prova. Porque para nós, o que é prova? Prova está incitando em nós conquista, amplitude de novas virtudes. Ou de virtudes que já temos, que precisam ser ampliadas. Paciência, porque contar a mesma história. Quem é você? E a gente, muitos aqui, hoje em dia a gente conversa, dificilmente uma família não tem um parente hoje com Alzheimer, às vezes precoce, a demência precoce, 50 anos, 60, 55 anos, às vezes mais tardia. Tudo isso é diversidade. Porque cada uma dessas especificidades que o Espírito traz, na área psiquiátrica, na área da saúde mental, na área moral, na área emocional, é um aprendizado para nós. Então vejamos o quanto o olhar que a doutrina espírita nos dá é de olhar para nós, nos fortalecer espiritualmente, para que a gente possa ter a melhor postura e extrair as melhores lições dentro do lar. Porque eu tenho visto muitas pessoas que não têm a visão espírita, há uma tendência de fugir de tudo isso. Abandonar o filho, abandonar o marido, abandonar a esposa, ou coloca num asilo, num local, e depois não vai ver. O problema não é colocar no local. Há circunstâncias e famílias que justificam colocar. Hoje tem um nome, né? Me fugiu. Hoje tem lá em Itapetininga nós temos até 3 que cuidam de casa de repouso, né? Uma casa, não é mais asilo propriamente, né? As famílias têm condição financeira e às vezes são parentes que dão muito trabalho, que precisam de um cuidado específico, e às vezes os membros da família trabalham, não tem tempo. Então é muito de cada família necessitar de um local desse como apoio, seja durante o dia, seja para a pernoite ou não. Mas nós, colocando lá, nós não vamos nos desligar da pessoa. Vamos estar sempre lá, e trazendo para o lar, para as festas do lar. Né? Mas nós não podemos ser aquele que, porque quem não tem a visão espírita, às vezes, essa visão de família, essa vocação de aprender ali, às vezes o primeiro impulso é fugir de tudo aquilo. E alguns fogem pelo suicídio, desses problemas familiares. Então vejam quanta riqueza. Vejam, portanto, a exatidão de Kardec ao dizer no discurso em Lyon, levou paz às famílias. Mas entendamos, então, dentro daquilo que nós estamos propondo, o que significa a paz. E para nós, nesta noite, é uma forma de reavaliar se nós temos sabido aproveitar esta diversidade doméstica. E se a nossa diversidade também, de alguma forma, está ali, colaborando. É uma via de mão dupla. Para finalizar, havia muitas outras coisas, mas, por respeito ao tempo, eu gostaria de citar uma fala que está na Revista Espírita, de abril de 62, chamado Mártires do Espiritismo. São 3 comunicações de Santo Agostinho, Lázaro e Lamennais. E Lamennais é muito bonita a comunicação, porque ele fala, ele compara, ou ele diz que o Espiritismo, o conhecimento espírita, se equivale para nós à fonte da juventude. É tão bonita a mensagem, porque com o conhecimento espírita, a gente devemos ganhar jovialidade, alegria de viver, e essa visão de esforço para que a gente possa fazer o melhor dentro do lar. Né? Mas a mensagem que nos interessa é de Santo Agostinho, porque ele diz assim, bem curta, quer mártires? E ele diz, entrai nas casas e vereis. Bonito, né, gente? Quer mártires? A gente olha por aí e quer ver mártires se destacando na sociedade. E quantos mártires estão dentro do lar, lidando com todas essas diversidades, dificuldades,
e ali em nome do bem, em nome do amor, às vezes não é espírita, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa religiosa, adota, que vive a sua religião e que dentro do lar é um mártir, porque passa por cada desafio, mas tem feito melhor. E nós, pelo conhecimento espírita, possamos ser estes mártires, né? Porque dentro do lar somos aprendizes e professores uns dos outros, como diz o benfeitor Emmanuel. Muito obrigado. Deu certinho com a voz aqui, chegou no... Então, em nome da diretoria da União de Sociedades Espíritas Intermunicipal de Limeira, nós agradecemos o expositor pela brilhante apresentação e por dividir conosco o seu conhecimento e o seu carinho. Muito obrigado. Foi um imenso prazer estar aqui participando. Falo por mim, eu acredito que sou porta-voz aí desse pessoal lindo que veio aqui com a gente. Antes da gente encerrar esse nosso encontro, nós gostaríamos de chamar o presidente da USE, Rogério Pereira, para entregar um mimo para o nosso querido palestrante da noite de hoje. Convidamos também a nossa querida Ana Elisa, a tia Ana, que é diretora do Departamento de Infância da USE, aqui da nossa Intermunicipal, para entregar também com muito carinho um mimo para a nossa querida Rosana, que é a presidente da USE São Paulo. Lembramos que o Alessandro, o expositor da noite, tem livros ali para serem vendidos, né, adquiridos por vocês, e estará autografando para a gente. Aguardamos vocês, então, amanhã, às 10 da manhã, na Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor, para a segunda palestra de encerramento do 7º Encontro da Família Espírita de Limeira. Nós teremos conosco amanhã, às 10, o expositor Jorge Godinho Barreto Neri, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele vai tratar do tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antes da gente finalizar, que a gente possa elevar o nosso pensamento ante Deus, em gratidão por esse nosso encontro. Agradecemos, Jesus, de amor e de bondade, pelos seus ensinamentos, por não desistir de nós, Senhor. Nós te damos graças. A toda a equipe espiritual que nos acompanha, que acompanha os nossos queridos, que nos trazem tanta coisa boa para que a gente absorva. A nossa gratidão. Irmãos bondosos, por estarem conosco, por nos permitirem esse momento maravilhoso de aprendizado. Gratidão, Jesus, gratidão, irmãos, gratidão a todos os encarnados que estão aqui presentes conosco. Muito obrigado. Que possamos seguir em paz. E até amanhã. Gratidão, queridos.